Amém? Então, partindo para nossa palavra hoje, eu tenho sido muito ministrado, queridos. Vocês não sabem como que Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Ele nos dá, a gente pensa que algumas coisas têm um propósito e no fim elas têm outras, né? E o nosso Lovely Pallets, não sei se alguém conhece, ouviu falar dessa organização. Todo mundo chega lá só vê lixo, mas eu vejo lovely, eu vejo amor, eu vejo coisas lindas ali. E Deus tem, inclusive o que está aqui em cima veio de lá, viu? Olha, custava 500, 600 reais um negócio desse. Eu fiz por quanto? 10 reais, eu acho. Não gastei 10 reais aí de parafuso, de porca. E tá aí. Coisas que Deus usa, viu, Marco? Para abençoar. E nesse lugar, eu comecei a lembrar de uma pergunta que todos nós nos fazemos. Quem sou eu, né? Alguém já se fez essa pergunta algum dia? Quem sou eu? Por que eu estou aqui, né? Por que eu vim a esse mundo? O que eu vim fazer? Qual é o propósito da minha vida? O que eu devo ou não devo alcançar? E nesses questionamentos, o Espírito me trouxe o seguinte: quem sou eu para Deus? Quem é você para Deus? Você sabe quem é você para a sociedade, para a sua família? Você sabe quem é você? Você sabe quem é você, Ivete? Então pergunte-se comigo, diga: quem sou eu? Diga: quem sou eu para Deus? Eu estava buscando uma resposta em Deus e naqueles momentos ali, mexendo uma coisa ou outra, orando, ouvindo uma canção, ouvindo um louvor, vendo uma coisa acontecer na rua, a gente sempre, né, a gente sempre vai se enchendo da resposta que só o Senhor pode dar. E eu me perguntava: quem é o homem para Deus? Para que o Senhor ame tanto assim? O Marco mencionou que o amor de Jesus é algo indescritível. Eu até estava rindo ali, eu digo: olha como é que a linha, né, o rio. Irmã Ana, quem é o homem para que Deus nos ame tanto assim? Não podemos jamais entender o Criador do universo e sua relação com o ser humano. Você não vai entender. Mas se você já teve uma experiência de amar ardentemente alguém, você pode ter um ciscozinho de quem é esse Deus e quem somos nós para Ele. Você já amou ardentemente alguém, ou você ama ardentemente alguém? Você sabe o que significa isso? Amar alguém ardentemente, você sabe o que significa isso? As esposas estão pensando: eu já amei aquele mal há algum tempo. Será que é esse o amor? Aquele sentimento? Que é amar ardentemente, irmã? Se alguém amar ardentemente, ele vai ter um ciscozinho de entendimento do que é o amor de Deus para com a humanidade. Sabe aquele amor que você não tem fome? Que alguém pode descrever como paixão, mas também é amor? Aquele que você não mede tempo, distância? Pastor, como é que eu sei que eu amo ardentemente alguém? Irmã Luciana, se dissessem para você: entrega tudo que você tem, ou os seus filhos morrem,
vou matar teus filhos se você não entregar. Você entregaria? Você entregaria? Você vai ficar no zero, sem nada. Você vai morrer com fome com eles. Ainda assim você entregaria? Isso é um amor ardente. Você sabe quando você ama, quando você não tem nada mais valioso na sua vida do que o alvo do seu amor. Se você tem algo nesse sentido, algo nunca terá esse sentido para nós. Alguém terá. Ive, não adianta. Pode ser legal, pode ser bacana, pode ser belo, pode ser bonito. Pode ser o que você pensar na vida. Mas algo nunca terá esse amor seu. Se você mirar o teu amor ardente a algo, você está com defeito. Alguma coisa está errada. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 2. Qual era o texto? Vem uma oração, vem coisas na mente da gente, começa a pensar, meu Deus. Sabe quando você começa a olhar e ver que você começa a não acreditar que Deus te ama? Eu não sei se alguém já chegou nesse ponto algum dia da sua vida. Algumas vezes eu chego e digo, como que Deus pode amar uma peça assim como eu? Quem achou Hebreus 2, diga amém. Versículo 6 diz assim: antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre obras, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. O autor de Hebreus, Robson, está fazendo uma paráfrase de algo que ele leu na palavra, de algo que ele viu na Bíblia. E aquilo que ele viu na Bíblia estava obviamente sobre a sombra, não é? Ainda era a sombra do que seria revelado. O autor de Hebreus já recebeu a revelação pelo Espírito Santo, e ele sabe que a expressão do autor lá no Antigo Testamento se referia a algo além. Mas isso, Ive, não tira a verdade de que há um alvo para o amor de Deus, que somos eu e você. À luz da revelação do Espírito Santo, entende-se aqui que o texto fala sobre Jesus. Mas isso não tira o questionamento de Davi lá no Salmo 8. Você pode correr lá comigo? O Salmo 8. Eu quero ter bastante calma porque eu não vou falar muito hoje. Quem acredita, diga amém. Ainda bem que vocês são meus amigos. O pastor fala muito, né, Digão? Não tem jeito, não. O salmista Davi, queridos, ele escreve no Salmo 8, versículo 4: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. E ele vai repetir as mesmas palavras que o autor de Hebreus vai dizer lá no livro aos Hebreus. Só que aqui, Robson, nós precisamos entender, essa é a primeira vez que essa forma de dizer foi dita, foi por Jó, né? Jó também fala isso.
quando ele está nas suas lamentações, eu não fiz a anotação, mas eu acho que é 7:17, ou 17:7, uma coisa assim. Ele também se questiona, acho que é 17:7, 7:17, né? Ele também questiona quem é o homem. Para que o Senhor visite, eu sou nada, eu sou pó. Só que ali, ele estava num lamento. Aqui no Salmo, não. Aqui no Salmo, ele não está num lamento, ele está numa contemplação. Ele está num êxtase de gratidão, de louvor, de reconhecimento de algo maravilhoso, extraordinário. Ele olha, queridos, para a criação, ele olha para os detalhes. Eu hoje, interessante, eu tinha feito esse esboço, já estava em andamento, e já estava pronto hoje, na verdade, pela manhã. E o pastor Tiago vai lá em Belém e fala sobre um Deus que é detalhista. E Mari, como um Deus tão detalhista, sabe, Davi começa a observar tudo, e ele disse assim: como que um Deus tão detalhista te fez por acaso? Você acreditaria que você é obra de um acaso? Não, a Anne pregou aqui na quinta-feira sobre criados com um propósito. Nós não somos frutos do acaso. Amém? Diga: Deus me criou com um propósito. Diga a pessoa do lado de Deus te criou com um propósito. Sabe, queridos? Aí Davi, queridos, está olhando esse Deus. Ele olha os detalhes, ele olha a simetria. Queridos, é muito detalhe. É muita coisa tremenda. Quando você começa a analisar a simetria, as distâncias de uma coisa para outra. Por exemplo, a simetria da face. Você já parou para pensar que a sua face tem uma simetria? É que as distâncias de testa, olho, nariz, boca, queixo, tudo tem um valor. Por isso os desenhistas conseguem reproduzir. Qual é a distância essa? Eu não lembro agora. Mas tem uma distância daqui, aqui, tudo é a mesma distância. Aí você faz as linhas. Isso é simetria. Existe uma simetria a uma fase do crescimento, digamos. Você vai chegar lá, mas o Google, que a gente não sabe o que fazer com as mãos, com os pés, porque é uma fase do crescimento em que o nosso corpo está desproporcional. E a gente vê como é ruim estar fora da simetria de Deus. Né? Quem é adolescente sabe disso. Que a gente cai à toa, se machuca à toa, porque as coisas estão fora de ordem, está fora, porque tudo tem uma... Davi está olhando a criação, as criaturas, ele está olhando para tudo isso, para a sincronia, sabe, a semente, a árvore, a flor, o fruto, a semente de novo, a árvore de novo, cada coisa é numa ordem, há algo importante ali sendo, tudo tem um motivo, uma razão, o porquê, o para quê. Deus fez tudo e Ele está contemplando isso tudo. A sinergia, como uma coisa ajuda a outra. E Ele grita, Ele exclama: que é o homem para que dele te lembres? Um Deus tão grande, tão poderoso, tão detalhista, tão cheio, que somos nós. Ele olha no versículo 1 do Salmo 8: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Queridos, a distância entre as estrelas, entre os satélites, tudo no seu devido lugar, tudo na sua devida... Quantas previsões de destruição da terra já houve? Hein? Porque o cálculo do homem dizia que aquilo ia bater na terra em tal ano, em tal não sei o quê, e na hora certa vem um meteoro, desfaz aquilo tudo, e tudo se espalha e nada acontece. Há um Deus tremendo, maravilhoso, cheio de glória, cheio de majestade.
da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários. Sabe, quando você está lutando, guerreando, não é você que está lutando, queridos, é Deus lutando por você. É Ele se levantando, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer. Porque quando houve essa análise de toda a criação, de todo o universo, Deus escolheu a nós. Deus escolheu você. Como Ele não cuidará de cada detalhe? Como Ele não cuidará daquilo que é seu? Daquilo que foi feito como a menina dos seus olhos? Você é importante para Deus. E Ele não disse isso com palavras. Ele disse isso com gesto, com atitudes. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem. E ele vai, a partir do 5, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés, sobre os seus pés, tudo lhes pusestes. Deus colocou tudo, desde a criação, desde o primeiro homem. Nós falávamos isso essa semana com o Cauê. Deus naturalmente nos criou fortes, poderosos para vencer. O problema é que nós às vezes queremos esperar algo além, mas Deus já nos deu. Falta tomarmos posse e enfrentar. Amém? Deus, queridos, é poderoso, majestoso, grandioso. E contemplando isso tudo, Davi só podia ter uma exclamação: surpresa, quem sou eu? Quem sou eu? Para que o Senhor me ame tanto assim. Quem sou eu? Cauê, o que você faria por aquilo que você realmente ama? Robson, o que você faria? É legal ter um carro de 7 lugares, né? É legal ter um carro de 7 lugares, né? Mas se disserem o carro de 7 lugares ou a Alice, o que você faria? Sabe, você não daria um discurso, você não citaria um poema, você faria o extremo por aquilo que você realmente ama, por aquilo que você realmente tem amor, por aquilo que realmente te dá alegria, te dá prazer. Você faria o inimaginável. Você não perguntaria quanto custa, se você realmente ama. Eu tenho dito desses dias, em algumas situações, que o faminto não espera ser perguntado se ele está com fome. Ele diz: eu estou com fome. Você já foi no comércio? Você já andou nas ruas do comércio a pé? Esses dias eu parei numa farmácia, uma senhora sentada na calçada me viu, ela olhou para mim, ela disse: eu estou com fome. Vontade de pegar aquela mulher e levar para casa. Sério, eu queria ter uma casa com uns 20 quartos. Porque quando você tem essa fome, essa necessidade de algo, você não espera, você demonstra, você vai atrás, você busca. Às vezes a gente está dizendo: não, eu quero. Eu olho para algumas pessoas que dizem que querem algo e eu digo: você não quer nada. Porque quando você quer, você toma uma atitude, você faz alguma coisa. Sabe, você não pergunta
quanto custa. Você não pergunta quanto tempo, que horas, quando, onde é. Você não pergunta. Só vai. Você só faz. Você não mede distância. Você se doa. Você se dedica. Você paga preço. Você sofre consequências por aquilo que você realmente quer. E quando eu analisava isso, irmã Patrícia, eu lembrei de uma frase antiga que a gente sempre fala: atitudes falam mais que palavras. Essa é uma frase de um pastor amigo nosso lá de Brodowski. Quem já ouviu falar em Brodowski? Conhece não Brodowski? Quem já ouviu falar em Portinari? Portinari é Cândido Portinari. Quem já ouviu falar dele? É a cidade dele, interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto. Em uma pregação ele disse: as tuas atitudes falam tão alto que não me deixa ouvir o que você diz. E aí Deus responde a Davi: quem é o homem? Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 3. Você já sabe o texto, né? Tem uma aliança com esse texto. Se alguém disser para mim: pastor, se eu falo esse texto toda a pregação, eu digo: glória a Deus. Se eu esquecer um dia, me lembra. João capítulo 3, versículo 16. Que é o homem? O homem é o alvo do amor de Deus. Ele não nos disse, Ele fez. Ele não nos disse que nos ama. Ele fez, Robson. Ele fez. Diga: Deus me ama de verdade. Ele não me ama só de palavras, Ele me ama. Você pode dar aquela respirada e saber: tem alguém que te ama dessa forma. Olha, pode falhar tudo. A Bíblia diz que até a mãe pode falhar com o seu filho, mas o Senhor não vai falhar conosco. Ele não falhará conosco. E aí ele diz aí: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem sou eu para Deus? Ele entregou o seu unigênito Filho. Robson, aquele filho que você acabou de dizer que você daria tudo por ele, Deus deu esse filho por amor a pessoas como eu e como você. Robson, o mundo tem lugares bonitos. Eu já fui em alguns, eu já vi outros, pelos vídeos, pelas fotos. Mas tem coisa bela, tem coisa maravilhosa, tem coisas extraordinárias nesse nosso mundo. Tem pedras, tem animais, tem, sabe, irmãos, mexendo com madeira, eu fico tão impressionado quando eu serro uma madeira, quando eu lixo uma madeira, que eu vejo um desenho daquela madeira, chega o meu coração, só falta explodir. Deus foi detalhista com aquilo ali, cara. Ive, tem coisa linda tem coisas maravilhosas. O que nós poderemos imaginar que podemos fazer para Deus? Que o impressione, irmã Patrícia. Sabe, nós temos um homem como esse Davi, que olhou para a Arca da Aliança numa tenda e disse: não, vou fazer uma casa para o Senhor. E ele faz uma casa para o Senhor. Aliás, ele não, né? O filho dele. Essa casa que ele... Segunda Crônicas. E Deus diz: olha, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Deus estava importando com o lugar?
Ah, pastor, mas Deus não quer. Deus quer que a gente faça as coisas bem feitas, com certeza. Só que isso não move o coração de Deus. Você tem que saber que tudo que você fizer não move o coração de Deus. Mas há uma coisa que move o coração de Deus. Você sabe o que é? O coração de um adorador. O coração de alguém que se rende ao Senhor, que se humilha na presença do Senhor e que diz: eu sou a tua casa. Porque esse é o lugar, Ivete, que o Senhor quer. Esse é o lugar, Ivete, pelo qual o Senhor pagou o mais alto preço que alguém poderia pagar na história da humanidade. Quando você tem tudo o que você possa considerar bom, aprazível, desejável, quando você tem tudo isso, e você diz para tudo isso: não, eu quero aquilo. É isso que Deus fez, Rodrigo, quando Ele mandou Jesus vir pagar um preço pela sua vida. Ele disse: nada disso me importa, porque a sua casa bonita, sem as pessoas que você ama, não é nada. O seu carro bonito, sem as pessoas que você ama, não é nada. Não tem sentido nenhum, queridos. E Deus está dizendo: eu amo essa humanidade dura, desobediente, inconsequente. Ainda assim eu os quero, eu os amo, eu os quero para mim. E Ele envia o seu Filho para comprar com preço de sangue a minha e a sua vida. Que coisa que é o homem. Ele é só o alvo do amor do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador de todo o universo. E Ele só espera de nós que a gente olhe para Ele e diga: Senhor, eu aceito o teu amor e eu também te amo. Agora, não com palavras, mas com as nossas atitudes. Sabe, Ivete, quando você saiu do seu lugar, você disse para todo aquele povo que estava ali: eu tenho uma família. Sem palavras. Se alguém não viu, se alguém não percebeu, não comentou com você, porque não quis, mas ele sabe o que você disse. Eu estou ali com a minha família, com o meu povo. Então hoje a religião nos ensinou a driblar. As mídias sociais nos ensinou a fingir, a mostrar algo que não é. Mas o Espírito Santo continua clamando por corações que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele continua levantando homens e mulheres que compreendem que eles são a menina dos olhos de Deus, que eles são a casa que o Senhor deseja. O próprio Salomão fazendo isso, me lembro agora, no livro de Crônicas, lá de 2 Crônicas, quando ele está orando para entregar a casa ao Senhor, capítulo 6 de 2 Crônicas, versículo 18, amém? Diz assim: mas de fato, habitará Deus com o homem na terra? Eis que o céu dos céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edificamos. Pau e pedra, queridos, não pode conter a glória, a majestade, a presença do Senhor. Mas no livro de 1 Coríntios, ele nos diz que nós somos
a habitação de Deus, a casa de Deus, o lugar aonde Ele quer morar, o lugar aonde Ele quer fazer a sua morada e viver e habitar. Ainda em João, capítulo 14, João capítulo 14, versículo 23. João capítulo 14, versículo 23. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. João capítulo 14, versículo 23, diz assim, ó: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele. Deus quer fazer a sua morada em mim e em você. Ele quer fazer em nós a sua habitação. E compete a nós, queridos, fazer-nos casa habitável para o Senhor. Ele quer. Você já chegou numa casa que foi deixada há muitos dias, batatas que apodreceram naquela coisinha de frutas da cozinha? Você já chegou numa casa dessa? Você queria entrar e ficar à vontade ou você queria correr de lá? Você queria correr. Porque é necessário que um lugar onde nós habitamos seja habitável. E o pecado, queridos, é pior do que essa batata podre aos nossos narizes para o nariz de Deus. A desobediência, a rebeldia, a rebelião, um coração rebelde, inconstante. Então nós precisamos entender que Deus nos ama, que Ele pagou o mais alto preço por nós, e não foi de palavras, foi de atitudes, e nós precisamos ter atitudes para com o Senhor, uma atitude de fazer-nos casa, lugar da sua morada. Se não for assim, não dá. Ele quer viver em nós, Ele quer fazer a sua morada em nós, mas nós precisamos nos tornar habitáveis. Pastor, mas eu não sei como. Entrega na mão dele, entrega nas mãos dele. Eu estava falando com uma pessoa esses dias, numa luta interna, numa angústia dela, e eu mandei uma foto dos pallets jogados lá num canto e mandei para ela. Eu disse: o que é que você vê? Eu vejo um monte de pau velho. Depois eu mandei a foto de uma coisa que eu fiz dos pau velhos, e eu disse: o que é que você vê? Mas eu vejo uma coisa bonita. Sabe, Robson, às vezes as pessoas olham para nós e vê lixo, vê tapera, vê casa velha, mas Deus olha para nós e vê obras-primas. Ele olha para nós e vê a matéria-prima daquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Ele olha lá na frente. Ele não vê o agora, Ele vê o lá na frente. Ele vê você cuidando de meninas jogadas, abandonadas, deixadas para trás, e vê lá na frente
Por isso Ele te faz passar por algumas coisas. Porque Deus não nos vê como os homens veem. Ele nos vê com um coração que ama, Ivete. Sabe quando a mãe corre para pegar aquela criança de colo, toda suja, sujou a fralda, se lambuzou de mingau, de areia, ficou aquela coisa horrível, mas a mãe corre com, oh meu bebê, coisa mais linda de mamãe, a gente olha, é lindo, mas a mãe vê com o coração apaixonado e ela vê toda a beleza, porque a beleza, querido, não está no que se vê, está em quem vê. E Deus, quando olha para nós, Ele não vê tapera, Ele não vê casa velha, Ele não vê refúgio, Ele não vê lixo, Ele vê aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Por isso Ele nos acolhe, não importa quem nós somos, não importa como estamos, mas nós precisamos nos entregar. Imagina o vaso dizendo para o oleiro, ei, oleiro, não mexe comigo não. Ele diz isso, o vaso se entrega na mão do oleiro, e o oleiro faz dele o que ele quer. Se entregue nas mãos do Senhor, e deixa Ele fazer o que Ele quer na sua vida. Não tenta ajudar, não tenta dar jeitinho, deixa Deus fazer o que Ele quer. Porque nós somos o lugar que Ele mais deseja de toda a criação. Sabe, quando eu olho para coisas feitas de ouro, para algumas pedras preciosas, para rubis, para coisas maravilhosas, para construções que os homens fizeram, eu imagino, Deus, o Senhor quer morar em alguém como eu. A gente não sabe nem o que dizer, queridos. Abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios. Capítulo 2. Oh Deus. Versículo 9 diz o quê? Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Graças a Deus. Diz assim, ó: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o Olha uma pessoa que está do seu lado e diga: você sabe quem eu sou? Diga: você não me conhece. Pergunte: você sabe quem é meu pai? Você sabe quem é meu pai? Então não mexe comigo. Porque não está escrito, não está desenhado, não está dito o que Deus tem preparado para fazer na minha e na sua vida. Quando nós amamos de verdade, quando nós confiamos, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos dele. O versículo 12 diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. O mundo está como, queridos? O mundo está em crise. E nós está como? Nós estamos na mão do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que pode abrir mares, que faz água sair da rocha, que derrama pão do céu. Queridos, é Deus poderoso, não é Deus qualquer, capaz de agir em nosso favor. Eu estava lendo hoje, quando prenderam Pedro, colocaram numa cela, trancaram numa cela, algemaram, colocaram 12 guardas. O anjo do Senhor foi lá dentro e tirou ele, e ninguém sabia como que ele saiu de lá.
Deus é o Deus que faz o possível e o impossível para nos ajudar. Nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nos foi dado em Cristo. Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, porque a sabedoria humana é limitada, que ela vai te parar. Ela vai te dar 3 passinhos, e com Deus não é 3 passinhos, não é 10, não é 20, é Ele operando e acabou. E quando Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus fecha, ninguém abre. E se você fechar o que Ele abriu, se arrepende. Se você abriu o que Ele manteve fechado, também se arrepende. Ele é Deus poderoso, não é sabedoria humana, não é como os homens pensam, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisa espiritual ou coisas espirituais com espirituais. Não tenta fazer cálculo de 2 mais 2 com Deus, que não funciona. 2 mais 2 na exata é o quê? 4. Na matemática de Deus, não. Na matemática de Deus pode ser 400. Ele faz como Ele quer. Porque Ele pega 5 pães e Ele multiplica para mais de cerca de 20 mil pessoas. Na matemática de Deus não é como a nossa. É Ele que faz. E eu sou testemunha disso aqui. Eu sou testemunha disso. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita estas coisas do Espírito de Deus. Não tenta explicar para ninguém, querido. Não tenta explicar para ninguém o que você vai viver, o que você está vivendo, as coisas que vão acontecer na sua vida. Porque os homens naturais não entendem as coisas espirituais. Não adianta. Apenas viva o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram a teu respeito, que Deus tem preparado para você, porque você o ama, porque você espera nele. Ele é capaz, irmã, de fazer aquele nosso amigo dobrar o joelho, chorando, quebrantado, arrependido de anos, não permitindo você buscar o Senhor. Ele é capaz. Deus é poderoso para mandar embora toda a dor que você sente há 7 anos. Deus pode acabar aquilo. Ele é o Deus da cura. Ele é o Deus do impossível. Porque eles são loucura. As coisas de Deus é loucura para os homens. É loucura. Quando eu fui a primeira vez para Moçambique, eu passei numa médica que cuidava da gente, e ela olhou para nós, balançando a cabeça, e disse: loucura. E só faltou ela ser igual o Caldeirão do Hulk. Loucura, loucura, loucura. É, querido, coisa de Deus é loucura para os homens. É loucura. Ela disse: é loucura, mas você só vai porque vocês não têm filho. É mais fácil. Sem filho é mais fácil. 3 anos depois eu voltei e fui lá no mesmo escritório dela, com um filho no colo, aquela belezura ali. Puxou para papai. Ó, fica pesquisando loções na internet. De vez em quando ele chega perto de mim e faz. Vai fazendo. Chego com a S e o bebezinho lá na frente dela. Doutora, tudo bem com a senhora? Tudo bem? Olha aqui meu filho e tal. Estamos voltando amanhã para a África. Meu Deus. As coisas de Deus é loucura para esse mundo. Eles não vão entender. Não adianta explicar. Eles não vão entender.
Eles não podem entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Nós podemos analisar tanto a espiritual quanto a natural. E nós aprendemos coisas naturais. Aprendemos para também entender coisas espirituais. Mas o homem natural não consegue ver as coisas espirituais. Ele vê, Marco. Quem pode pensar ali, serrando madeira, pensar que assim como aquelas madeiras na minha mão, sou eu nas mãos de Deus? Alguém olha para mim e me julga insuficiente, incapaz, desnecessário. E Deus olha para mim e diz: não, ele pode, tem potencial. Eu vou moldar, eu vou ajustar, eu vou cortar o que tem que cortar, eu vou lixar, eu vou passar a plana no que tem que aplanar, eu vou desentortar, eu vou desempenar e eu vou usar. Deus é Deus poderoso, que Ele não depende de mim. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. 16 para concluir. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Diga: eu tenho a mente de Cristo. Não é a mente que o mundo tenta colocar em você, querido, com as situações em volta. Você assiste jornal, liga a rádio, olha as webs news aí que tem, você desespera, querido, porque é só catástrofe, é só desgraça, é só coisa ruim acontecendo. Cativa a tua mente ao trono de Cristo e tenha a mente de Cristo, e você vai entender quem é você para Deus. Você é a menina dos olhos dele. Você é a casa favorita de Deus. Você é o lugar escolhido pelo Senhor para fazer a sua habitação eterna. Não é só aqui, é por toda a eternidade. Amém? Que o Espírito Santo continue ministrando na sua vida. Que o Espírito Santo, que é o mestre dos mestres, continue a te mostrar, a te revelar que você é muito mais do que esse mundo tem tentado colocar na sua mente e no seu coração. Você importa para Deus e Ele quer te usar para mostrar a outros que eles também importam, que o mesmo preço que foi pago por mim e por você, irmã Ivete, foi pago por todos que estão à nossa volta. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar nessa noite com você em nome de